Shalom Ubrahá. Vamos guitarrar a pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje, uma pessoa me ligou e ela disse que quando ela reza, ela não tem fé de que Hashem está ouvindo a reza dela, de que Hashem vai atender ela, porque ela acha que ela não merece. E a pergunta é, será que essa pessoa, pelo judaísmo, então ele está isento de rezar? Porque se a reza dela é uma perda de tempo, e sendo que é proibido falar o nome de Deus em vão, então faz as contas, pega uma máquina de somar e vê quantas vezes essa pessoa falou o nome de Deus em vão, que ela está rezando, e ela sente que Deus não está interessado na reza dela. Então, da onde surge, da onde vem, qual que é a fonte de uma pergunta dessas? Quer dizer, se a pessoa não precisasse rezar, a Torá seria a primeira a falar para ela, não reza, porque haverá uma transgressão ao judaísmo de falar o nome de Deus desnecessariamente. A Torá seria a primeira a falar para ela não rezar. Isso que a Torá fala para ela, você é obrigada a rezar, você tem que falar o nome de Deus, você tem que rezar, pedir para Deus. Então quer dizer que a reza dela é super importante lá em cima e que Hashem vai atender a reza dela. Então, de onde surge para ela essa pergunta? Por que ela sente que a reza dela é desnecessária ou não tem valor? Por ela não ser uma pessoa que, de acordo com o que ela cobra de si própria, como ela deveria estar se comportando em relação ao que ela exige de si própria. Então vamos fazer uma pergunta simples. Pelo judaísmo, Deus me livre uma situação dessas, mas vamos pegar uma situação extrema. Um ladrão fez um assalto e está fugindo da polícia e a polícia está atirando nele. Pela Torá, essa pessoa ele tem que rezar e pedir para Deus ajudar. Ele fez coisa errada. O povo de Israel fez o bezerro de ouro, que foi pior do que assaltar um banco, e Moisés Rabbeinu rezou por eles. Então não tinha coisa pior na humanidade do que isso, na nossa história. E não importa a situação, não importa. Rezar, a pessoa é obrigada a rezar, pedir para Deus o que ele precisa na hora que ele precisa. E a fonte dessa pergunta, desse sentimento de que Deus não está olhando para a minha reza, de que Deus não está interessado no que eu estou falando, de que Deus não... E aí, primeiro você começa por isso, que Deus não se importa com a minha reza. Aí você vai procurar motivo para justificar por que Deus não se importa com a minha reza. Aí, isso é um pensamento que ele começa mais baixo ainda. E depois você encontra motivo. Qualquer um encontra motivo para justificar qualquer coisa. Então você começa no subconsciente, Deus não está interessado em te ouvir. Aí no consciente você justifica isso, que você não está se comportando da maneira correta. E aí você reza porque você é obrigado a rezar. Olha a contradição aqui, olha o paradoxo. Você reza porque você é obrigado a rezar, e sabendo que essa reza não vai ser atendida. Quer dizer, isso é problema psiquiátrico até. É coisa assim, a contradição é tão grande. A pessoa rezar porque Deus está obrigando ele a rezar, e Deus que está obrigando ele a rezar não está se relacionando à reza dele. Então é coisa de psiquiatria. Eu estudei no Yeshiva, não estudei psiquiatria, não tenho como. Mas tem uma explicação para isso. O nosso país foi colonizado por portugueses. Os portugueses trouxeram da Europa a religião dos italianos antigos, que era o cristianismo. E os italianos antigos, antes de eles serem cristãos, eles tinham uma mitologia.
A mitologia foi o que fez a mentalidade deles. A personalidade dos italianos antigos era a mitologia. Ou seja, o conceito de Deus na mitologia é que Deus ele está lá em cima, você está aqui embaixo. Deus é um prepotente e você é um pobre coitado. Deus pode dormir com a sua mulher, fazer um filho com ela, e você tem que dar um sorrisinho, você tem que falar que você está muito feliz. Deus pode fazer tudo o que Ele quer, e você, até se você fizer o certo, não está certo. E Deus presta e você não presta. Esse é o conceito, o raciocínio da mitologia, que o Deus está lá em cima do Monte Olimpo e você é um pobre mortal. Esse é o raciocínio, quer dizer, tudo que Deus fizer, qualquer atrocidade, Deus pode dormir com a mulher do outro e fazer um filho, você tem que ficar feliz. Agora, se você fizer a coisa certa, para Deus não está valendo. Esse conceito é o conceito de Deus na mitologia. Os italianos antigos, eles pegaram essa religião dos gregos antigos. Isso se tornou a cultura deles. Quando eles pegaram um pouquinho do judaísmo e eles fizeram essa fusão de mitologia com um pouquinho de judaísmo que eles fizeram, por exemplo, assim, eles pegaram o Pentateuco, que é a Torá escrita, não pegaram nada de Kabbalah, nada de Torá oculta e nada de Zohar. O que eles pegaram só o Pentateuco e o livro dos profetas judeus. Aí eles fizeram lá um retrato falado de Deus, sendo que no Pentateuco Deus ele é mais humilde do que qualquer pessoa. Moshe Rabbeinu era o mais humilde de todos os homens. E como a gente pode ver que no deserto Deus conduziu o povo. Tem o Onkelos Parcolônicos. Esse Onkelos ele traduziu a Torá para o aramaico. Ele era um Tana de 2.000 anos atrás, um pouquinho menos de 2.000 anos atrás. Ele foi aluno do Rabban Gamaliel. A única tradução da Torá para o aramaico, que era a língua falada, que foi aceita pelos nossos sábios, foi a tradução do Onkelos. Ele era sobrinho, ele era filho da irmã do Titus, o imperador romano que destruiu o Beit HaMikdash. O Adrianus Caesar, que veio depois do Titus, ele ficou abismado com o fato de Onkelos ter ido se converter ao judaísmo. E ele mandou uma tropa de soldados romanos para trazer o Onkelos de volta. Esses soldados estavam num problema, porque por um lado é o sobrinho do imperador, então Deus me livre, se ele reclama do mau atendimento da tropa, eles vão ser executados. Então eles tinham que, por um lado, trazer ele, por outro lado, não podia exagerar no abuso do poder. Então foram lá na casa dele, delicadamente pediram para ele acompanhar essa tropa, e são 3 tropas, cada uma. O Onkelos contou para eles uma história diferente, e daqui a gente vê a diferença entre a mitologia e o judaísmo. O Onkelos estava saindo, ele colocou a mão na mezuzá, ele perguntou para eles: você sabe o que é isso? Eles falaram não. Então o Onkelos falou assim: olha, é Deus. Para vocês lá, o imperador, que é um semideus para vocês, ele está dentro do palácio e vocês estão guardando ele pelo lado de fora. Aqui ao contrário, a gente está dentro e Deus está guardando a gente do lado de fora. Então, para você ver a humildade divina. Então essa tropa, eles todos se converteram ao judaísmo. Isso foi o começo de um bate-papo, e no fim todo mundo lá se converteu ao judaísmo. O Adrianus, essa já era a terceira tropa. Essa já tinha uma ordem de não falar nada com eles, com Onkelos, com ele. Mas a tropa anterior, o Onkelos pergunta para eles: me fala, no exército romano,
se tem um cabo e um sargento, quem vai ser o lanterninha de quem? Quem vai levar a tocha na frente de quem? Aí eles falaram, não, claro que o cabo ele vai iluminar o caminho na frente do sargento. E o sargento e o general? É claro que o sargento vai iluminar na frente do general. E o general e o imperador, mas assim, ele foi falando todos os níveis do exército romano. Eu só estou fazendo resumo porque o nosso tempo é curto. E até que chegou no imperador, aí eles falaram, não, o general que vai com a lanterninha na frente do imperador, que vai com a tocha iluminando o caminho para o imperador, que o imperador é o cara importante, e em relação a ele, o general é o faxineiro. Então o Unclus falou, olha, e Deus, ele conduziu o pilar de fogo na frente do nosso povo para iluminar para eles o caminho. Quer dizer, olha a humildade divina, olha a diferença entre o nosso Deus e o Deus da mitologia. E eles se converteram ao judaísmo todos. E todas as histórias eram assim, eram mostrando a grandeza de Deus, que Ele é tão humilde, que Ele está sempre cuidando de nós. E contra a prepotência dos deuses da mitologia. O cristianismo pegou o conceito de Deus da mitologia nessa fusão de religiões que eles fizeram, que eles pegaram muito pouco da nossa religião, pegaram só o Pentateuco, os profetas judeus, toda a parte oculta da Torá eles não pegaram, e nessa fusão eles colocam o nosso Deus como se fosse o Deus da mitologia. E por quê? Eles se aproveitam de uma linguagem da Torá, que é uma linguagem como uma mãe conversando com uma criança. A criança pega um pedaço, um arame de ferro e vai enfiar dentro de uma tomada 220. E a mãe, para salvar a vida da criança, a mãe dá uma bronca. Ela fala, se você enfiar esse arame na tomada, eu vou te dar uma chinelada. Mas aí a criança com certeza não ia ganhar nenhuma chinelada, que se ele enfiasse o arame na tomada, ele morreria. Então, a linguagem da Torá é para que a pessoa não chegue a fazer a coisa errada. A Torá usa essa linguagem preventiva, vamos chamar assim, uma linguagem preventiva. Tipo, toma cuidado. Então, eles fizeram um retrato falado de Deus, do Pentateuco, usaram essa linguagem preventiva para falar, olha, Deus é bravo, Deus é ruim, Deus é vingativo, Deus é rancoroso. Esse Deus de vocês, aí é o Deus da mitologia, é o mesmo. Aí você entra depois numa série de semideuses. Aí eles pegaram uma coisa que na Torá, quando um tzadik, ele já sabe, ele está vendo coisas que outras pessoas não veem, a gente chama isso de Ruach HaKodesh. Traduzido, Ruach é espírito, Kodesh é santo, mas é um nível da nossa própria alma. A nossa alma começa com nível Nefesh, depois tem acima dele nível Ruach, acima dele, então esse nível Ruach é o que é traduzido como Espírito Santo. Eles pegaram isso, aplicaram lá um passarinho da mitologia romana, fizeram disso um deus à parte, que não tem nada a ver, que é um nível da nossa alma, dos grandes tzadikim, que eles já estão no nível que eles veem as coisas que vão acontecer. Assim, eles veem coisas que a gente não vê. E fizeram lá uma trindade inteira, e o que essa trindade tem lá em comum, que todos os conceitos da mitologia se encontram nela. O Deus pregado na parede pingando, que não tem como te ajudar, aí você tem que ajudar ele. O Deus prepotente, que tudo que você fizer de bom não vai adiantar, e ele pode fazer tudo de ruim, você tem que bater palmas. É a mitologia por si só. Aí a pessoa nasce no Brasil, cresce no Brasil, pega essa religião que trouxeram de fora, que os portugueses trouxeram essa religião da Europa, não tinha nada a ver com o Brasil, e os próprios portugueses importaram essa religião da Itália, que também não tinha nada a ver com Portugal. Portugal, na época antiga, era Império Árabe, na época do Rambam. Então eles importaram esse cristianismo que não tinha a ver com eles.
E eles trouxeram para o Brasil, e a pessoa que cresce nessa mentalidade que Deus é ruim, Deus é rancoroso, e Deus está tentando te encontrar problema, Deus está tentando te pegar no pé, está procurando uma coisa errada que você fez. E agora você vai ter que pedir para esse Deus que ele faz o que quer, e tudo que ele faz você tem que bater palmas, e que você, tudo de bom até que você fizer não vai valer nada, e você tem que pedir para ele te ajudar. É claro que primeiro pensamento que vai te chegar na cabeça é que é um Deus me livre. Não, é Deus me livre. Quer dizer, coisa boa não é. Quer dizer, olha para quem você está pedindo para te ajudar. E desse pensamento, aí a pessoa fala, mas o Deus está lá em cima do Monte Olimpo, ele é todo poderoso, eu sou o cara que não presta. Então tem um motivo para isso. Qual que é o motivo? Talvez eu não estou me comportando bem. Aí que ele começa a justificar. Então, quer dizer, quando essa pessoa vem e me fala, eu acho que Deus não vai atender a minha reza porque eu fiz alguma coisa errada. Então essa pessoa, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu já sabia que Deus não ia atender a minha reza porque ele está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Ele até se faz coisa errada, eu tenho que ficar feliz, e eu até se faço coisa certa, ele não se importa. E agora, depois de tudo isso, por que ele iria atender a minha reza? Aí a pessoa justifica, fala, porque eu não me comportei certo. Mas a fonte disso é a idolatria. Então quando a pessoa fala, Deus não vai atender a minha reza porque eu não me comportei certo, a fonte disso é a idolatria. A idolatria é a mitologia que virou cristianismo, que foi importada para o Brasil e que os brasileiros receberam ela à força, porque a Inquisição queimou pessoas vivas em praça pública. Se alguém não aceitasse essa religião, ele era queimado em praça pública, ele era mandado para Portugal, era torturado. Isso coloca no Google, eu não vou entrar nesse tipo de coisas que não é a minha profissão, mas coloca no Google tudo que era feito nas cruzadas, na Inquisição, e até terminar a Inquisição para pessoas que não aceitaram essa mitologia cristã como a religião deles. Então você sabe que se você vai rezar e você tem a sensação de que Deus não vai atender a sua reza, saiba que você está com problema de idolatria. Então, em primeiro lugar, faz chuva disso. Fala, olha, eu realmente tô aqui, o meu problema não é pequeno aqui. Então, vamos consertar, vamos retificar aqui, colocar as coisas no lugar. Uma mãe deu à luz a uma criança, ela compra um saco de fraldinhas, porque ela sabe que a criança vai fazer na fraldinha. Aí a criança faz na fraldinha, porque ela é uma criança. Então a criança não vai falar, agora minha mãe não gosta mais de mim, agora eu vou chorar, minha mãe não vai mais me dar leitinho, não vai mais me dar de mamar, porque eu fiz na fraldinha, eu devia ter ido no banheiro. A criança é uma criança, a mãe sabe que a criança é uma criança. Então Deus sabe, cada um de nós, o que a gente é de verdade. E o povo de Israel, quando estava no Egito, eles fizeram lá todas as idolatrias. Não receberam castigo nenhum para isso. Deus falou para eles, agora antes de sair do Egito, pega esse bezerro, o carneiro, que era a idolatria do Egito, e faz dele uma shritá, faz dele um sacrifício para Deus. Isso foi a única coisa que Deus pediu para eles. Eles fizeram isso, já consertou toda a idolatria que eles tinham feito. Depois, 49 dias, subimos agora Sfirat HaOmer, a gente vai se retificando espiritualmente. Chegamos no Monte Sinai, recebemos a Torá, vimos lá todos os mundos de cima, vimos lá todas as revelações divinas. Como a gente saiu da escravidão, que éramos lá escravos, levando chicotadas para trabalhar, e saímos do Egito com muitas riquezas. Nós vimos as 10 pragas que Deus colocou no Egito, e que a gente estava no meio dos egípcios e as pragas não pegaram em nós. Nós vimos, Deus abriu o mar para a gente, fechou o mar para os egípcios, recebemos a Torá, vimos a revelação divina,
e depois de 40 dias foram lá e fizeram um bezerro de ouro. E aí Hashem falou para Moshe: olha, eu tenho um compromisso com o nosso patriarca, com Abraão, que eu falei para ele que ele ia ter uma descendência que ia ser como as estrelas do céu e a areia do mar. E agora eles fizeram um bezerro de ouro, então quero que esse povo não exista mais, eu vou fazer de você outro povo. Aí, por quê? Porque todos doaram para esse bezerro de ouro. E aí já não era o coitadinho que no Egito, que ele levava chicotadas e fazia idolatria. Agora é o escravo que foi libertado, devia falar muito obrigado, saiu de lá com muitas riquezas, devia falar muito obrigado. Como a gente fala na Gadá de Pesach, tem um Dayeno. Então, se Deus só tivesse tirado a gente da escravidão, já era o suficiente. Se Ele só tivesse dado as 10 pragas para o Egito, seria o suficiente. Se Ele só tivesse aberto o mar, já seria o suficiente. Então, cada coisa lá, quanto mais alachas, kama vekama, quanto mais e quanto mais e quanto mais, que Hashem tirou a gente da escravidão e deu 10 pragas para o Egito, e abriu para a gente o mar, e fechou o mar para os egípcios, e nos deu a Torá no Monte Sinai. A comida caía do céu, a água ia atrás da gente, e todo dia Deus dava água e comida para milhões de pessoas que éramos nós. E qual foi o muito obrigado que a gente deu para ele? Depois de 40 dias que tivemos a maior revelação divina, todo mundo doou para fazer um bezerro de ouro. Então aí justifica um castigo. Mas uma pessoa normal é como a criança que faz na fralda. Você nasceu uma pessoa normal, você recebeu uma educação errada, você cresceu da maneira incorreta, e agora você fala: me comportei errado. É a criança que está fazendo na fraldinha. Quer dizer, Deus entende perfeitamente que você se comportou errado e que você está agora, pouco a pouco, cada vez melhorando um pouquinho. Isso que a gente aprende do Sfirat Omer, que cada dia que passa a gente melhora um pouquinho. 49 dias a gente se conserta. Então, o que acontece na prática, vamos colocar assim, pingos nos is. Deus pediu para você rezar, e no Sidur, na Tfilá, você fala Baruch Atah. Baruch Atah quer dizer você. Ou seja, na mitologia, vocês vão ver nas traduções da Torá para português, eles não colocam Deus como você. Eles colocam vós, serás, farás. Tipo, Deus está lá longe, terceira pessoa. Está lá em cima do Monte Olimpo, e você é o pobre mortal que está sendo esmagado aqui embaixo. E tudo que Deus fizer, toda coisa errada que Deus fizer, você tem que ficar feliz. Toda coisa certa que você fizer não vale nada. Então, todo conceito que causa para a pessoa achar que a reza dele não está sendo aceita é um conceito de idolatria mitológica cristã, que foi importada para cá, não sei por qual motivo. Que azar que esse país teve de chegarem, de trazerem da Europa essa religião para cá. Mas, já que a pessoa já nasceu nesse meio, então agora tem que concentrar, tem que lavar a cabeça, tem que fazer uma purificação. Então essa purificação, eu concordo que estava muito melhor para as tribos que moravam aqui antes dos europeus chegarem. Mas o que a gente pode fazer? Então vamos purificar a nossa mentalidade, o que a gente pegou da rua, a sujeira que veio da rua para a nossa cabeça. Então vamos lavar a cabeça por dentro. Ou seja, saber que Deus nos colocou numa situação assim, é como a criança que nasceu e faz na fraldinha, e Deus está levando em conta o nosso nível. E Deus pediu para a gente rezar, para a gente falar Baruch Atah, você, conversar com Deus, você, Eloqueinu Melech Haolam, você que é o nosso Deus, você que é o rei do mundo, mas é você, tipo, você é o filho que está falando com o rei, você é o príncipe, a princesa que está falando com o rei, então você está chamando o seu pai de você, e aí você pede, você fala os nomes de Deus explícitos,
Você pede para Deus te dar o que você precisa na hora que você precisa. 3 vezes por dia, 18 bênçãos que já são 19. E fora as bênçãos matinais, fora todas as rezas. E você acha que Deus falou para você fazer tudo isso para você ter mais transgressões, para você falar o nome de Deus em vão tantas vezes, para você ter um inferno maior? Isso que você acha, então isso é idolatria. Ao contrário, nós temos que saber que estamos num beco sem saída, não temos plano B. Pedimos para Deus o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Você não tem que imaginar, primeiro eu vou pedir para Deus, se não der certo a reza, aí eu tenho plano B. Na hora da reza não tem plano B. Mesmo que você já tenha um plano B, mas você não tem que rezar já pensando no plano B. Você tem um plano B, tá bom? Jacob, ele se preparou para a reza, ele dividiu o povo em 2 acampamentos e ele mandou presentes expressivos. Mas é claro que na hora da reza ele não falou: Hashem, se a minha reza não der certo, olha, eu estou mandando já presentes expressivos e estou mandando dividir o povo em 2 acampamentos, estou me preparando para a guerra. Não, a reza incluía tudo. A reza incluía que Deus vai milagrosamente salvar ele, que se precisar de uma guerra, Deus milagrosamente vai fazer com que ele ganhe a guerra. Na hora que o Esav recebeu os presentes, que milagrosamente esses presentes mudem a opinião do Esav. A reza incluía tudo, quer dizer, não era reza como plano 1 e presentes expressivos como plano 2 e se preparar para a guerra como plano 3. Quando você reza, é tudo. A reza inclui até o seu plano B. Para o seu plano B dar certo, você tem que rezar para que o seu plano B dê certo. A reza inclui tudo. Então você fala para Hashem: Hashem, eu sou uma criança pequena, estou chorando de fome, agora o problema é seu. A criança, quando chora, a mãe tem que correr atrás para ver o que vai dar para ela comer. Então eu agora sou criança, eu agora estou chorando de fome, estou te pedindo, agora eu já não tenho mais problema nenhum, agora o problema ficou seu. Agora você tem um problema, eu não sei como você vai resolver isso, mas eu tenho certeza que para isso você é Deus. Para isso você é o Todo-Poderoso, para resolver tudo. Então confio em você que você já vai arranjar um jeito de resolver o meu problema. Isso é uma reza. Então você rezando, você sabendo que Deus é a essência do bem, é a natureza de quem é bom é fazer o bem, que Deus é a essência da humildade, que Deus pediu para você rezar, que Deus está obrigando você a rezar, e que Deus está esperando 3 vezes por dia pela sua reza. E na hora que você reza, você tem que falar: olha, eu estou num beco sem saída, eu sou a criança chorando de fome e você é a minha mãe. Então agora chorei de fome, falei que estou com fome, já passei o problema para você. Agora já estou tranquilo, já posso ir fazer as minhas coisas com toda tranquilidade. Agora eu sei que você tem um problemaço e que eu já não tenho mais problema nenhum. Eu confio em você, eu sei que você é capaz de resolver esse problema, eu sei que você é capaz de criar o mundo, então você resolve isso também. Mas o importante é que eu passei a bola para você, agora eu já não tenho mais problemas, eu já estou tranquilo, já rezei. Chego em casa, me cancelaram o convênio de saúde. Aí eu rezei, falei assim: me cancelaram o convênio de saúde, da minha esposa e da minha filha. Então agora estou te pedindo, resolve esse problema. Como você vai resolver, não me importa. Eu confio em você, eu sei que você tem, você consegue resolver de qualquer maneira. Então já é problema seu como você vai resolver. Agora eu já não tenho mais problema nenhum, eu já estou tranquilo, porque o problema está na sua mão e eu sei que ele está em boas mãos agora. Eu sei que ele está nas mãos de alguém que pode resolver. Esse é o negócio, isso é uma reza. Façam as suas perguntas, o que eu preciso para saber acompanhar o desenvolvimento de cada um. É assim, me dá um oizinho que você viu essa aula. Escreve no comentário pelo menos um oi. Pelo menos shalom aleichem, pelo menos tchauzinho no comentário, para mim ver que é você, que você viu essa aula. Eu queria que todos que acompanham as nossas aulas sempre deem um tchauzinho assim, para mim ver quem é.
para mim ter em mente em que nível vocês estão, para mim ver se eu preciso me aprofundar mais ou menos. Eu tenho que ver quem tá assistindo qual aula. Então me coloca um tchauzinho nos comentários, por favor. As perguntas vocês mandem para o Pergunte ao Rabino do site. E desejo a todos que a partir de agora, quando vocês vão rezar, é a mãe querendo ouvir a voz da criança para ver que a criança está viva. Então sabe que a Hashem está esperando essa reza, está querendo te ouvir. Então reza, pede. Depois que você pediu, fica tranquilo que o seu caso está sendo cuidado, o seu caso já está em boas mãos. Seu problema já vai ser resolvido. Então, atzlacha, briut, parnassá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Kol tov.